Texto escrito por Mara Virgínia, inspirado no Evangelho Apócrifo de Tiago. Sem vínculos religiosos, teológicos ou ideológicos. Os medos, os dramas, a força da pequena donzela, a bem-aventurada Maria. Desde o princípio, desde a concepção da bem-aventurada a mãe de Jesus, percebe-se o zelo da providência divina com aquela que viria a ser a mãe do Salvador. O nascimento de Maria foi surpreendente. Ana e Joaquim, os seus pais, já estavam em idade avançada e não tinham filhos. Ambos passaram a ser rejeitados no povoado, pois eram considerados amaldiçoados por Deus, por não deixarem descendência para Israel, para o povo de Deus. Joaquim, amargurado, retirou-se para as montanhas com o firme propósito de lá morrer, pois não suportava a vergonha. Joaquim permaneceu no deserto por 40 dias, sem comer e sem beber, até que um anjo lhe visitou e comunicou que o Senhor Deus lhe daria uma descendência para toda a humanidade. Joaquim voltou então para casa e ele e Ana prometeram ao Senhor Deus que fosse menino ou menina, seria consagrado ao Deus Javé e passaria a viver no templo a partir do momento em que deixasse de ser amamentado no seio materno. E assim foi feito. Quando Maria completou 3 anos de idade, foi levado para o templo para morar no Santo dos Santos e lá permanecer a serviço de Javé até os 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, Maria, a pura donzela, começou a ser para os sacerdotes um grande problema, pois estava chegando a hora dela se tornar mocinha com o fluxo menstrual. E para os judeus da época, o fluxo menstrual das mulheres era considerado impureza e as mulheres tinham que se retirar e ficar isoladas. Então Maria não poderia mais pertencer ao Santo dos Santos no templo. Os sacerdotes resolveram então que a donzela se casasse. Ao que a gente pode concluir que os seus pais já estavam falecidos. Mas os sacerdotes tinham um problema. A donzela havia sido ofertada a Deus por Ana e por Joaquim, os seus pais, para que ela vivesse a sua pureza para Deus Javé. E eles não podiam quebrar essa promessa dos seus pais. Decidiram então casá-la com um idoso, um viúvo que já tivesse filhos, para que fosse para Maria como um tutor. Consultar o Senhor, o Deus de todo o espírito, de toda a alma, para que ele inspirasse aos sacerdotes a reconhecer o homem certo para guardar a Puríssima. E Deus escolheu José, o carpinteiro, tal como nós já vimos no vídeo anterior. Mas José não aceitou assim de pronto. Pelo contrário, ele lutou e relutou em aceitar Maria. Ele se achava ridículo, pois argumentava com os sacerdotes que ele era um velho. Tinha filhos. Como aparecer em casa
com uma esposa de 12 anos de idade. Ele seria chacota junto à comunidade de Nazaré. Mas os sacerdotes não aceitaram a argumentação e o ameaçaram com muitas maldições por negar-se a cumprir a vontade do Altíssimo Deus Javé. Muito contra gosto, José levou Maria para casa. Não teve escolha. E lá chegando, deixou-a na companhia dos seus filhos mais novos e foi com os filhos mais velhos para outra cidade, visto que era construtor e o seu trabalho quase nunca era em Nazaré. Até os 14 anos, Maria viveu na casa de José, até que aconteceu a visita do arcanjo Gabriel, anunciando-lhe que seria a mãe do Emanuel, o Deus conosco. A princípio, Maria não entendeu exatamente o que isso significava, pois jamais havia conhecido um homem como marido. Não tinha mãe, não tinha alguém com quem conversar a respeito desse assunto. De fato, para Maria foi muito difícil entender o que estava acontecendo. Mas com o passar dos dias, ela começou a sentir-se estranha, diferente. Seu corpo começou a mudar. Foi então que foi para a casa da sua prima Isabel, que já estava com certa idade e estava grávida. Ao chegar, Maria foi recebida pela prima com uma saudação estranha que lhe confirmava que ela estava grávida. O medo, então, começou a tomar conta da inocente menina. O seu corpo foi mudando, a sua barriga foi crescendo e o seu desespero aumentando. Como poderia voltar para Nazaré, para a casa de José? Como explicar uma gravidez que nem ela mesma compreendia? Como enfrentar as pessoas do povoado? Sabia que José não era o pai da criança. E isto os levaria a pensar que ela tinha caído no pecado, que era uma adúltera. E corria o sério risco de ser apedrejada até a morte. Quanto mais Maria pensava no assunto, mais ela se apavorava e o silêncio de Deus era desesperador. Chegou o dia de voltar para casa. A menina Maria, ao chegar próximo ao povoado, se escondeu e só avançava o caminho quando não havia ninguém que pudesse vê-la. Certamente foram dias angustiantes, mas lembrava do anjo que lhe dissera: não temas, Maria, pois Deus está contigo. Mas como permanecer destemida diante de um fato assustador como este? Quando Maria estava com 6 meses de gravidez, José voltou para casa, terminando as suas construções. Chegou em casa e encontrou-a grávida. Ele revoltou-se, rasgou as suas vestes e José, muito irado, repreendeu severamente Maria. Como tu pudestes fazer uma coisa desta? Foste uma donzela criada, pura no Santo dos Santos, alimentada pela mão dos próprios anjos. José não se conformava e pensava seriamente em mandá-la embora, pois se a denunciasse,
pois se denunciasse o seu erro, ela seria com certeza morta, apedrejada pelo povo de Nazaré. O jeito era, de alguma forma, mandá-la embora. E José clamou ao Senhor em alta voz, em desespero: o que devo fazer eu, Senhor? E neste drama, José adormeceu. E um anjo do Senhor lhe apareceu, o arcanjo Gabriel, enviado a ele para dizer-lhe: Ah, José, não temas em tomar Maria como a tua esposa, pois o que ela carrega em suas entranhas é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz a um menino, a quem porás o nome de Jesus, pois ele haverá de salvar o seu povo e toda a humanidade do pecado. Só então José acalmou-se, acordou, despertou e continuou a cuidar de Maria e do seu filho. Amém. Bem-aventurada és tu, porque creste, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Lucas 1:45. Imagens retiradas da Pinterest.com e da internet. Agradeço a todos.